Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos analisar a proposta de redação do vestibular da URGS de 2025, ou seja, vamos analisar a proposta de redação da última edição do vestibular da URGS, porque ele aconteceu no final de 2024, né? Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para o Enem, para o vestibular e para outras provas por aí. Vamos entender o seguinte, a URGS sempre nomeia o seu vestibular com o ano em que o estudante vai ingressar na universidade depois de aprovado, né? Então, agora, no final de 2025, vai acontecer o vestibular de 2026. Por isso, nós vamos analisar essa prova que aconteceu no final de 2024. E por que eu vou analisar isso daqui? Porque nos próximos vídeos eu vou apresentar para vocês algumas redações que alcançaram a nota máxima no vestibular da URGS em 2025. Então, por favor, acompanhem agora, prestem bem atenção no que eu vou mostrar para compreender por que os estudantes escreveram do jeito que escreveram e alcançaram a nota máxima graças a isso, graças a essas estratégias que a gente já vai começar a abordar aqui neste vídeo, né? Então, aqui está a prova, vocês podem baixá-la de graça no site da URGS, podem acessar também os gabaritos das provas objetivas. No ano passado, a prova de redação foi aplicada no mesmo dia da prova de língua estrangeira, de física, de química e de biologia, né? Vamos lembrar que língua estrangeira tem 5 opções, vocês podem fazer prova de inglês, de alemão, de francês, de italiano e de espanhol, né? Mas eu estou aqui com a prova que era a prova de língua inglesa, mas na verdade a gente vai pular essas provas aqui porque a prova de redação está lá no final do arquivo, ó, aqui está ela. E ela nos apresenta um texto de um jornalista chamado Leonardo Lixotti, texto que foi publicado no jornal O Globo. O Leonardo Lixotti é o único autor que já apareceu outra vez no vestibular da URGS na prova de redação. Ele apareceu no concurso de 2020. Naquela edição, ele tratava da música popular brasileira. Ele perguntou para várias pessoas, para vários artistas, músicos, produtores musicais, enfim, se eles achavam que a música popular brasileira estaria pior do que em outros tempos, né? Se teria perdido qualidade, né? E a estrutura daquele texto é bastante parecida com a estrutura deste texto aqui. Ele entrevistou também aqui várias pessoas, questionando essas pessoas a respeito do tema dessa matéria, né? Vocês têm aqui, ó, considere abaixo o texto Incêndio no Museu Nacional provoca reflexão. Brasil é um país sem memória, de autoria do jornalista Leonardo Lixotti, publicado no jornal O Globo em 8 de setembro de 2018. E o que acontece, né? Lá no início de setembro de 2018, aconteceu um incêndio de grandes proporções no Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro, um museu muito bonito, grande, né, com centenas de obras de arte, documentos, enfim, objetos, né, esculturas, havia de tudo lá. E boa parte desse acervo se perdeu por causa desse incêndio, né? Foi uma tragédia, uma coisa horrorosa. Era época de eleição, inclusive alguns candidatos à presidência se posicionaram a respeito do assunto, né? Enfim, então aqui é isso que ele vai refletir, é isso que ele vai discutir com os entrevistados. Então vamos ler essa proposta, porque no próximo vídeo vou apresentar essas redações que alcançaram nota máxima no ano passado, ou, né, no vestibular de 2025, então. Diz o Leonardo Lixotti assim: das chamas que consumiram o Museu Nacional parecia se erguer, palpável como os fragmentos de documentos incinerados que também se erguiam dali, a confirmação do fracasso do Brasil em gerir sua memória. Como se o crepitar do fogo chiasse a frase que de tão repetida se tornou um traço incontestável de nossa personalidade. Somos um país sem memória. Mas para além do lugar comum, o que significa essa afirmação? Como nos tornamos uma nação que deixa sua história queimar quando não voluntariamente a demole em nome da construção de algo mais moderno, seguindo a bênção, maldição, de sermos o país do futuro, outra definição possível do Brasil? O Globo conversou com pessoas que lidam com o tema e o pensam de diferentes formas. No desdobramento que elas fazem da frase "o Brasil é um país sem memória", se desenha a consciência de que há aqui muitos países e muitas memórias. Ou, como acredita o escritor Alberto Mussa, há país de menos para dar conta de suas memórias.
O Brasil não formou ainda uma noção de nacionalidade. Com o fim da escravidão, uma espécie de esboço de nação começou a surgir. Uma sociedade que pôde gerar um Machado de Assis ou mesmo um Noel Rosa, afirma Mussa. Mas então veio um projeto estatal de embranquecimento do Brasil com estímulo tremendo à importação de pessoas, sobretudo da Europa. A imigração não é um problema, mas essas pessoas foram beneficiadas pelo sistema e em 2 gerações se tornaram a elite do Brasil, uma elite que não se identifica com o país, né? O que ele está abordando aqui, a gente percebe claramente reflexos ainda hoje na sociedade brasileira, né? Quer dizer, não estamos falando apenas da escravidão. Toda a ideia do sistema de cotas nos concursos públicos, né, se deve a essa exclusão que essas pessoas sofreram com o fim da escravidão. O fim da escravidão não trouxe dignidade, não trouxe uma real liberdade, não trouxe, enfim, uma transformação social para essas pessoas que continuaram sofrendo, então, por causa, infelizmente, da sua cor, da sua raça, né? Felizmente, as cotas hoje em dia estão solucionando é um exagero, né? Mas elas estão começando a mitigar um pouco os efeitos, né, que a gente ainda sente da escravidão, né? Muito bem. Segue o texto. Mussa ressalta que não defende ingenuamente a recuperação do mito da cordialidade ou da democracia racial, mas sim que uma nação é formada pela contribuição de diversos povos. Seria importante que o pensamento filosófico europeu tivesse o mesmo valor do pensamento mítico iorubá ou tupinambá. Assim que se constitui uma nação. Quando para você um cesto indígena não significa nada, ou um tambor apreendido num terreiro de candomblé no início do século XX, você não tem como cuidar dessa memória. Para se ter uma ideia, não temos nenhum gentílico que nos designe, porque brasileiro, originalmente, é o português que veio aqui para pegar pau-brasil e vender lá. É uma atividade. Isso é muito simbólico do que o país passa. E aí, tu sabia dessa? Que brasileiro, na verdade, era uma atividade, né? O sujeito vinha aqui para pegar pau-brasil para vender na Europa, né? Então esse cara é que era chamado de brasileiro, né? Muito bem, seguindo o texto, estudioso da história da presença africana no Brasil, o escritor e músico Espírito Santo ataca o mesmo ponto e se refere a uma elite desenraizada que se comporta como europeus de segunda classe, ressentidos de sua suposta condição de asilados, degredados, piratas sem navio para fugir de uma ilha estranha já saqueada. Ele faz questão de diferenciar Brasis quando reflete sobre como o país lida com sua memória, diz o Espírito Santo. A grande maioria dos brasileiros cuida de forma exemplar de nossa memória por meio de inúmeras manifestações culturais disponíveis à atenção das instituições destinadas a organizá-los e conservá-los, como as universidades e os museus. Mas o que fazer quando essas instituições assumem a condição de espaços exclusivos de ascensão social para uma certa casta que se sente estrangeira e que exerce poder por meio de arcaicos mecanismos de exclusão social de parte majoritária de nossa população? Como eu disse, né, eu acho que ele tem razão nessas observações, mas felizmente as cotas estão começando a mudar essa realidade e a gente começa a perceber isso no dia a dia, né? Nós começamos a ver médicos negros trabalhando em hospitais, nós começamos a ver intelectuais negros ocupando espaços na mídia, publicando livros, né, chamando a atenção, enfim, começamos a ver mais escritores negros também publicando. Então, há uma transformação em curso, né, o que é muito bom, então espero que isso continue assim, né? Sob outra perspectiva, a desvalorização da memória no âmbito institucional seria reflexo da própria forma como o país lida com a cultura e a pesquisa. É o que pensa o antropólogo Roberto da Mata, que trabalhou por cerca de 30 anos no Museu Nacional. Diz o da Mata: o Brasil não tem lugar para pessoas que fazem pesquisa, investigação e trabalho intelectual. Essas pessoas existem, mas ninguém se interessa. Tanto que temos o ditado: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Educar no Brasil é tarefa de quem não sabe, define da Mata. Apostamos na ignorância. Nada que não tenha a ver com algo prático, como ganhar dinheiro ou dar tiro em bandido, atrai atenção. É claro que o da Mata não concorda com essa ideia de que quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Ele está observando que isso é algo que é repetido por muitas pessoas que desrespeitam o trabalho intelectual, o trabalho dos professores, né? E que, claro, elogiam o trabalho de quem sabe ganhar dinheiro com facilidade e de quem dá tiro em bandido, né? Depois, autor de A Utilidade do Inútil, o filósofo italiano Nuccio Ordini
Lembra que na mitologia greco-romana, a deusa da memória, Mnemosine, era tida como a mãe de todas as artes e de todos os saberes. Perder a memória significa abrir mão de interrogar o passado para compreender o presente e prever o futuro. Diz o filósofo que marca a diferença entre memória e raízes. A memória nos ajuda a conhecer os grandes valores que unem toda a humanidade. Em contrapartida, as raízes são instrumentalizadas para construir uma perigosa narrativa da história fundada sobre uma ideia estática de identidade, como os nacionalismos europeus, que estão gerando formas perigosas de racismo. Homero não é grego, assim como Jorge Amado não é brasileiro. A cultura é um patrimônio universal. Na Grécia Clássica, conta a antropóloga Regina Abreu, professora da pós-graduação em Memória Social na Unirio, praticavam-se longos exercícios de memorização, de declamação, de repetição de fatos considerados importantes. Memória é trabalho. Ela não se faz espontaneamente. É preciso convocar uma vontade de memória, afirma a antropóloga, que defende que apenas o Estado pode assumir essa responsabilidade em instituições como o Museu Nacional. O trabalho ali empreendido é invisível, envolve muitos anos em pesquisa. Tudo isso não traz visibilidade. Quem pode financiar este trabalho? O poder público. Nossas elites econômicas, infelizmente, não estão interessadas em memória nacional, preferem viajar para a Disney ou visitar o Museu do Louvre em Paris. Como dizia Euclides da Cunha, elas continuam cegas aos quadros reais das nossas vidas. A observação da professora é muito interessante, mas eu fico pensando que quando as elites optam por ir ao Museu do Louvre ao invés de ir para a Disney, já estamos no lucro, né? Porque a maior parte desse grupo prefere ir para a Disney e depois dar uma passadinha no Outlet, né? Nada contra, já fui para Disney, já fui para Outlet, mas a gente não pode ir só a esses lugares, né? A gente não pode conhecer só isso, a gente tem que conhecer também a nossa cultura, os nossos territórios, os nossos pontos históricos, turísticos importantes, né? Enfim, então é uma reflexão bastante interessante essa. Para fechar o texto, disputa simbólica. A memória, muitos dos entrevistados notam, é um espaço importante de disputa simbólica. É sintomático, por exemplo, que uma das primeiras declarações oficiais após o incêndio fizesse referência à lembrança da família imperial e não às pesquisas ou ao acervo do Museu Nacional. Família imperial que, né, viveu no Museu Nacional, no prédio que hoje é o do Museu Nacional. Né? É na memória que definimos o que é mais importante e o que é menos. Ela não abarca tudo, é uma ilha de edição, afirma, citando o Ali Salomão, a historiadora Karen Workman, fundadora do Museu da Pessoa. Quem está editando? É um poder imenso, porque isso influencia todos os valores do país. O Museu da Pessoa nasce dessa consciência, ao se afirmar como um museu no qual toda e qualquer pessoa pode integrar essa memória coletiva. Museu da Pessoa é um museu na internet, está disponível no site museudapessoa.org. E lá qualquer um pode registrar um depoimento, contar quem é, o que faz da vida, o que pensa, né? Enfim, qualquer um pode mandar o seu depoimento para o Museu da Pessoa, é um site bem legal, recomendo que vocês conheçam. Para fechar agora sim, Rui Castro, autor de biografias de personagens como Garrincha e Carmen Miranda, também chama atenção para esse poder imenso. Há várias passagens na história cultural do Brasil que foram reescritas 20 ou 30 anos depois de acontecidas, e foi essa versão que passou a prevalecer. Como dizia George Orwell, quem controla o passado, controla o presente, e quem controla o presente, controla o futuro. Fechamos assim o texto com essa citação do George Orwell, né, autor de 1984 e da Revolução dos Bichos, né, entre outros livros. Tá? Muito bem, este era o texto. Com base nele, então, a URGS vinha com essa proposta aqui. O texto acima vale-se de um fato traumático da história recente do Brasil, o incêndio que provocou grande destruição do Museu Nacional e de seu acervo para refletir a respeito de um tema importante para compreender a sociedade brasileira, contido no subtítulo em forma de pergunta: o Brasil é um país sem memória? Como se pode ver, trata-se de um assunto complexo, passível de ser expandido em diferentes direções. Antes de tudo, porém, refletir sobre o tema é urgente e atual, exigindo a participação de vários setores da nossa sociedade. Muito bem, até agora, só um comentário sobre o texto, né? Isso posto, considere a seguinte situação, agora que começa a proposta para valer.
Imagine que você é morador de alguma região do Rio Grande do Sul, entre as que recentemente foram afetadas pela maior enchente que já atingiu o estado, o que causou danos enormes aos patrimônios público e privado, e também à vida das pessoas residentes nesses locais. Passada a catástrofe, um grupo de cidadãos do estado lança a ideia de construir em uma região a ser definida futuramente um espaço, um memorial que reunirá a maior quantidade possível de materiais diversos, informações, dados, testemunhos, imagens, enfim, relativos à enchente. O fato é que essa ideia encontrou resistência junto a outros grupos da sociedade organizada. Para esses, um acontecimento de tamanhas proporções deve ser esquecido, devido ao sofrimento causado a tantas pessoas. Em uma audiência pública ocorrida para debater a viabilidade ou não de construção desse espaço, o grupo autor da ideia apresentou o texto acima como forma de argumentar favoravelmente a sua proposta. Muito bem. Como você pode imaginar, esse texto causou grande controvérsia entre os presentes na audiência, motivo pelo qual foi criada uma comissão que ficou encarregada de apresentar em nova audiência pública argumentos sobre a pertinência das ideias contidas no texto à situação em questão. Considere que você faz parte, agora sim, agora que vem a parte mais importante da proposta, considere que você faz parte dessa comissão e que deverá apresentar seu ponto de vista sobre a adequação das ideias formuladas pelo autor do texto para refletir sobre a viabilidade ou não de criação de um espaço de memória da catástrofe. Em outras palavras, você acha que os argumentos apresentados por Lixotti referentes à construção da memória no Brasil podem ser aplicados para discutir a construção ou não de um espaço de memória relativo à catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul? Esta é a proposta. Você deverá organizar seu ponto de vista em um texto dissertativo que será lido por você na próxima audiência pública, em que estarão presentes grupos favoráveis e contrários à proposta. Bom trabalho. Ou seja, é para tu te imaginar nessa situação, né? Esta é a ideia da URGS e tem sido assim nos últimos anos. A URGS tem sempre proposto que o candidato se imagine numa situação de participação pública, pode ser um texto que está sendo publicado na sessão Carta ao Leitor, pode ser uma audiência, pode ser uma sessão de debates, enfim, são situações variadas que são apresentadas, mas o estudante precisa sempre se imaginar nessa posição em que ele precisa analisar a situação proposta a partir do texto motivador, né? As instruções que aparecem aqui no final são basicamente as mesmas, não costumam mudar de um ano para o outro, né? A URGS aqui então pede para que a versão final do seu texto ela deve conter um título na linha destinada a esse fim, deve ter extensão mínima de 30 linhas, excluído o título, a quem disso o seu texto não será avaliado, e máxima de 50 linhas. A quem significa abaixo, né? Quem escreve até 29 linhas fica com 0 e está eliminado do vestibular. Segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em branco, terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas. E ela deve ser escrita na folha definitiva, com caneta em letra legível de tamanho regular. Isto, pessoal, esta era a proposta da URGS de 2025. Né? Então, no próximo vídeo, nós vamos ver uma redação que alcançou a nota máxima nesse concurso. Depois eu vou mostrar mais algumas redações que estão muito bem escritas, fundamentadas, embora não tenham alcançado a nota máxima, mas nos apresentam algumas reflexões muito interessantes sobre aquilo que a URGS propõe como proposta de redação, sobre essa estrutura que ela nos apresenta, né? Sobre essa ideia de que a gente tem que se imaginar numa sessão de debates para pensar um determinado assunto, né? Então, por favor, novamente, curte o vídeo, compartilha com os amigos, segue o canal, ativa o sininho para que esse conteúdo chegue para ti novamente, para outras pessoas que estão se preparando para o vestibular da URGS, para o Enem e para outras provas por aí, tá? Valeu, valeu, feito!